Olá pessoal do Cálculo 2, estamos dando continuidade aí às integrais impróprias do tipo 1. Vamos falar mais um exemplo, que nós queremos calcular a integral imprópria, que vai de menos infinito a zero, de x e elevado a x. Então a função aqui, né, ela está definida no intervalo, o intervalo infinito de menos infinito até zero. Então essa integral aqui, a gente viu que ela é definida como sendo o limite da integral. Pega um t aqui, estou aqui, né, no intervalo aqui de menos infinito a zero, né, pega um t aqui menor que zero, define a integral aqui nesse intervalo aqui, né, pega o integral definido nesse intervalo, pega o resultado da integral e aplica o limite com esse t tendendo a menos infinito. Então, assim que a gente faz, né? Ou seja, a integral de menos infinito até zero de x elevado a x dx é igual a limite, quando t tende a menos infinito, da integral definida, né, de t até zero de x e de x dx. Então, esse t aqui é um número negativo, né, que eu vou pegar esse resultado aqui dessa integral e fazer o limite com t tendendo a menos infinito. Então, é só resolver essa integral aqui, obter uma função de t dessa integral, né? Depois aplicar o limite. Isso aqui é uma integral que a gente viu já, né, na teoria passada, aí, é uma integral fácil de calcular, usando a integral por partes. Então, vamos fazer u igual a x, por exemplo, du igual a dx. Então, a dv é a minha e de x e a minha v é a minha e de x. Então, o resultado aqui vai ficar integral, isso aqui vai ficar igual, né, uv aplicado nos limites de integração de t até zero, menos a integral de v du. Ou seja, uv, x e de x, nos limites de integração aqui de t a zero, né, lembrando aqui que o t é número negativo, menos a integral de vtu. v e de x, né, du e dx. Então, a integral de e de x é o próprio e de x. Aqui a gente aplica os limites de integração aqui, né? X vezes e de x aplicado em zero vai dar zero, porque eu estou com zero multiplicando aqui, menos x vezes e de x aplicado em t. Então fica menos t vezes e elevado a t, nessa primeira parte aqui. E na segunda parte aqui, a integral retorna a e de x, porque a primitiva de e de x é a própria de x. Aplicado em zero, fica e elevado a zero, que é 1, menos aplicado em t, que é e elevado a t. Aí, com esse menos de fora, que inverte os sinais. Então, vou ter aqui como resultado da primeira parte aqui, menos t vezes e elevado a t. Na segunda parte aqui, menos 1, que é o menos e elevado a zero, menos, com menos na fórmula, né, fica mais e elevado a t. Então, dá esse resultado aqui para essa integral. Eu vou pegar, então, calcular o limite, quando t tende a menos infinito, dessa função de t aqui. Então, a integral de menos infinito até zero, de x e elevado a x dx, é igual ao limite de menos t vezes e elevado a t, menos 1 mais e elevado a t. Aqui eu tenho uma soma de três frações, né? Essa de três expressões, a expressão menos t vezes e elevado a t, a outra expressão menos 1, a outra expressão mais e elevado a t. Então, para eu aplicar o limite aqui, tem que verificar se cada uma dessas aqui existe o limite, né? Então, e é o menos 1 é constante, então constante tem limite, né? O limite é a própria constante, no caso aqui é menos 1. E tem que verificar se essas duas outras aqui têm limite. Bom, e elevado a t, quando t tende a infinito, vai para zero. Né? Por que ela vai para zero? Porque, vamos pegar aqui o gráfico de e elevado a t. Vou pegar aqui o parâmetro t.
parâmetro y, que é o gráfico de e elevado a t, passa pelo ponto 0, 1. Quando eu faço t tender a menos infinito, isso vai para zero. Quando eu faço t tender a mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, e elevado a t, quando t tende a menos infinito, vai para zero. Então, essa parte aqui, né, vai para zero. Agora, resta saber essa aqui. Observe aqui que essa parte aqui vai para zero, mas essa aqui, como é menos t, ela vai para mais infinito, dando uma indeterminação, né, do tipo infinito vezes zero. Então, como o infinito aqui não é número, né, eu não posso aqui ter como resultado aqui o zero. Então, há casos onde a função vai para infinito e uma vai para zero e essa ser mais forte, há caso dessa aqui ser mais forte, mas a gente tem que ver caso a caso. Na questão aqui eu tenho uma indeterminação. Vamos ver como é que a gente tira essa indeterminação. Então, vamos usar a regra do L'Hopital aqui. Colocar esse limite aqui de t vezes e elevado a t como sendo limite, quando t tende a menos infinito, né? Limite, quando t tende a menos infinito, de t, passa esse e elevado a t para baixo, né? Porque se o e de t vai para zero, o e de menos t, que é o caso aqui, né? Como eu passo para baixo, eu troco o sinal aqui da potência, esse aqui vai para mais infinito. Porque agora estou fazendo t indo para menos infinito, mas aqui eu tenho menos t. Então, estou nesse caso aqui, né? Quando t vai para mais infinito. Então, esse aqui vai para mais infinito. Então, esse aqui está dando uma indeterminação, né? Menos infinito em cima e mais infinito embaixo. Então, como é que eu tiro essa indeterminação? Isso cai exatamente aí nas hipóteses aí das regras do L'Hopital, né? Se eu tenho infinito sobre infinito aqui, então a derivada da de cima sobre a derivada da de baixo, eu posso aplicar o limite com t tendendo a menos infinito, que dá o mesmo resultado. Então, deriva em cima em relação a t dá 1, derivada de baixo em relação a t dá menos e elevado a menos t, eu uso a regra da cadeia aqui. Agora sim, né, tira a indeterminação, porque em cima é constante, e embaixo aqui eu volto essa potência aqui para cima, só para a gente entender melhor aqui. Isso aqui fica menos e elevado a t, que eu já sei que vai para zero, quando t tende a menos infinito, então isso aqui dá zero. Então essa é a indeterminação aqui, isso aqui, né, foi tirada, isso aqui vai para zero, sobrando então apenas o menos 1. Então, a integral imprópria de menos infinito até zero de x e elevado a x dx, que é o limite dessa expressão aqui, dá igual a menos 1. Isso, então, conclui aí, né, o resultado aí da integral imprópria de menos infinito até zero de x e elevado a x dx. Vamos para mais um exemplo, que o exemplo, aqui estou com uma função definida em todos os reais, né? Então, quero integrar aqui uma função aqui de menos infinito até infinito. A gente viu que a gente parte isso aqui em algum ponto A, né? Calcula aqui de menos infinito até A, e verifica se a integral de menos infinito até A, integral imprópria, se ela converge. Depois pega a integral de A até infinito, verifica se ela converge, e se as duas convergirem, eu somo o valor das duas para obter essa integral aqui. Então, eu tenho aqui, né, essa região aqui, né, essa função aqui, 1 sobre 1 mais 1x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, independente do x. Então, ela está acima do eixo x. E tem esse gráfico aqui, né? Então, a integral, quando eu faço o x tender a infinito, esse valor aqui vai para 1. Quando eu faço o x tender a menos infinito, como a função aqui ela é uma função par, né? Ou seja, a f de x é igual a f de menos x para qualquer x, então o gráfico da direita ele é idêntico ao gráfico, é espelhado, né? O gráfico da esquerda aqui pelo eixo y. Então a curva 1 sobre 1 mais x ao quadrado, quando x é igual a zero, passa pelo ponto 1, 1. Quando eu faço o x tender a mais infinito, isso aqui vai para 1. Aliás,
vai para zero, né? Quando eu faço x tendendo a menos infinito, vai para zero. Então tem essa curva aqui bem suave, né? E a integral de menos infinito até infinito da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx dá a área dessa região aqui ilimitada. Então eu quero calcular essa área aqui. O que eu faço? Então a gente vai escolher o A como sendo zero, né? Porque é exatamente o ponto simétrico, né, entre as duas curvas. Então, a área toda, né, eu vou dividir em duas áreas. Então, a integral de menos infinito até infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Posso colocar como sendo integral de menos infinito até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais a integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. É a mesma função, então só obter a primitiva aqui e usar a definição aí de integral imprópria nas duas. Então, vamos lá. Primeiro aqui, integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Eu sei que é o limite. Eu pego aqui um t positivo, né? É o limite. Quando t tende a infinito, de 0 a t, da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, mas essa função aqui, ela é a primitiva da função arco tangente. Então, o que é a função arco tangente? Se eu tenho aqui, vou pegar aqui, se o x é igual a tangente do y, ou ao contrário, isso aqui é equivalente a y ser igual a arco tangente de x. Ou a gente usa essa expressão aqui também, né? Tangente é menos 1 de x. Então, se eu estou aqui, né, por exemplo, aqui no eixo, no círculo trigonométrico aqui, que é o eixo dos cossenos, aqui o eixo dos senos, aqui paralelo aqui ao eixo do seno, né, eu tenho aqui o eixo da tangente. Então, aqui o ângulo zero dá tangente zero, o ângulo π sobre 2 não tem tangente, mas quando eu faço o t tender a π sobre 2 aqui, esse valor da tangente aqui, ele tende a mais infinito. Então, vamos resolver essa expressão algébrica aqui, né? Tangente a menos 1 de x aplicado em t, tangente a menos 1 de x aplicado em zero. Depois eu pego isso aqui e faço o limite. Bom, tangente a menos 1 de zero, ou seja, o A cuja tangente é zero, é exatamente esse ponto aqui, ó, esse valor aqui, que é zero. Então, isso aqui é zero. E tangente a menos 1 de t, quando o t que é o parâmetro, o ângulo, né? Quando t tende a mais infinito, aqui, né? Quando a tangente tende a mais infinito, aliás, né? Esse aqui é o valor da tangente. Então, eu estou aqui, né? Eu estou nesse caso aqui. O t, que é o x, aliás, né? Que ele está indo para infinito aqui, é o valor da tangente. Quando esse x aqui ele vai para mais infinito, esse x aqui vai para mais infinito é quando esse y aqui ele vai para π sobre 2. Então, quando eu estou aqui, nesse aqui é o valor de y. Quando o y tende a π sobre 2, o x aqui, no caso, que é a tangente de y, vai para mais infinito. Então, voltando para esse caso aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, eu estou no caso aqui do y, que é a tangente menos 1 de x, tender para π sobre 2. Então, isso aqui vai para π sobre 2. E esse resultado aqui, né? Esse resultado aqui, porque esse aqui vai para zero, esse aqui é zero, ele dá π sobre 2. Então, bom, o outro tem que dar π sobre 2 também, né? Porque se a área dessa região aqui, né, na metade dá π sobre 2, né, o outro é igual, né? Porque as duas áreas são simétricas. Né? Então, o primeiro aqui deu π sobre 2. Vamos ver o segundo. Cálculo algébrico do segundo. Então, a mesma coisa, né? Integral de menos infinito até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso aqui, por definição, né? Eu pego aqui um t negativo. Então, isso aqui, por definição, é limite, quando t tende a menos infinito, de t até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Resolvo essa integral aqui, né? Que dá arco tangente de x, ou seja, tangente a menos 1 de x aplicado nos limites de integração aqui de t até zero.
Aplico isso aqui em zero, dá zero, né? Então, tangente a menos 1 de zero dá zero, esse valor aqui dá zero, menos tangente a menos 1 de menos t, quando t tende a menos infinito. Esse valor aqui, quando t tende a menos infinito, agora vamos colocar aqui, ó. Eu estou aqui no ciclo trigonométrico aqui, esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo da tangente. Agora eu estou aqui, né, com um ângulo y, indo aqui para menos π sobre 2, porque tangente vai para menos infinito. Então, o valor da tangente aqui está indo para menos infinito, eu quero saber qual é o valor inverso disso. Então, isso aqui vai para menos π sobre 2. Com esse menos aqui, dá π sobre 2. Então, a integral imprópria de menos infinito até infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é π sobre 2 vezes π sobre 2, que é igual a π. Ou seja, a área dessa região aqui limitada, né, que está acima do eixo x e está abaixo da curva 1 sobre 1 mais x ao quadrado, é igual a π. Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.